Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou Jussara Cameira e você está no Papos Afins. No último vídeo, tratávamos de pegar o fio da meada que conduziria à causa raiz de um determinado problema. Mas aquilo pode não servir para todos. Isso não é uma banha da cobra. Aquele é um caso específico, um caso fictício, por sinal. Agora eu gostaria de ver uma outra abordagem. Aos poucos vamos abordar vários pontos de vista até a gente encontrar o nosso caminho. Hoje eu quero começar o caminho do Édipo. Édipo é uma figura mitológica que todos devem conhecer bem por causa do complexo de Édipo e por conta de até a novela já surgiu do Édipo que se casa com a Jocasta. Eu gostaria de abordar o Édipo por outro ângulo. O Édipo ele foi dado para adoção para outra família por causa de uma profecia a respeito dele quando ele ainda estava no útero da mãe. Dizia-se que ele, quando ficasse adulto, se tornasse um adulto, ele ia matar o pai e se casar com a mãe e se tornar rei de Tebas. Então o pai disponibilizou outro pai, outra mãe, para fugir daquele encontro profético e poupar até o filho daquela profecia. Ele cresceu numa outra família, num outro ambiente, numa cidade muito longe de Tebas. E gostava muito de histórias, e a vida simples que ele levava no campo proporcionou a ele pequenos desafios diários que ele aprendia com a mãe, com o pai e consigo mesmo. Ele era uma pessoa introspectiva e prestava atenção no seu entorno. Um dia surgiu um viajante contando a ele que na cidade de Tebas, que por sinal era a cidade original onde ele havia nascido, tinha uma quimera. Um monstro que estava devorando toda a população de Tebas. E ele ficou muito curioso acerca daquilo. Ele gostava de ver para crer. Então ele empreendeu a viagem. Ele não sabia, ele estava seduzido por uma história de uma quimera que devorava pessoas na cidade, em determinada cidade, que ele nem sabia que tinha nascido lá, em Tebas. E ele empreendeu a viagem. A mãe preparou um bornal com umas comidinhas, aquela trouxinha de comidinha. O pai lhe deu um cajado e ele foi a pé da cidade. Ele ficava bem distante, dia após dia. Houve dias que ele estava tão cansado, pela manhã ele tinha que seguir praticamente de joelhos, porque ele estava tão imbuído e motivado para resolver, para conhecer aquele monstro e saber o porquê dela estar devorando a população de Tebas, que ele, para não desistir, ele ia com sono, de manhã ele ia de gatinhos se arrastando, aí ele levantava-se, ia andando, caminhando quando podia, se virando no caminho, comendo o que a natureza tinha, bebendo onde ele encontrava rios e água potável. E à noite, como ele não enxergava bem mais, né, por causa da luz, o sol ia baixando, ele usava de um cajado e prosseguia, dormia pouco, seguia dia após dia, mas imbuído daquela vontade. Então, chegou perto da cidade. De cima, onde ele olhou de uma planície, ele visualizou a cidade linda lá, e gritos de horror. E um grito, inclusive, muito sedutor. A quimera era uma esfinge grega. Ela tinha uma figura de um rosto de mulher, bela e sedutora, hipnótica, com a voz muito sensual. E ela tinha o corpo de um leão e ela tinha garras e asas de águia. Era uma figura linda e terrível ao mesmo tempo. E os gritos de horror da população. Passava na porta e ela comia, seduzia e os comia. Mas ela tinha uma questão, ela fazia uma pergunta: decifra-me ou te devoro. Ela dava essa opção para a pessoa. E o Édipo foi lá para encontrá-la. E ela, linda dela, perguntou para ele. Ela já tinha devorado muitas pessoas naquele dia. E ele perguntou para ela perguntou a ele, desculpa:
decifra-me ou te devoro. E ele só assentiu. E ela falou: qual é a criatura que vive na terra, que de manhã ela anda de 4 patas, ao meio-dia ela tem 2 patas, e à noite ela tem 3 patas? Édipo baixou a cabeça e olhou para dentro de si e se lembrou do caminho que ele havia trilhado. Aí ele lembrou de quando ele estava cansado e de manhã, fraco ainda, ele se sentiu uma criança, ele se sentiu pequeno, e ele ia de 4 patas de gatinhos. Ao meio-dia já tinha fortalecido e se alimentado, ele ia com duas pernas. E à noite já cansado, mas imbuído da vontade de chegar até ali, ele pegava um cajado que o pai lhe emprestara e ia norteando o caminho e se apoiando para não cair nas pedras. E ele teve a visão dele. Ele olhou para ela e falou: o homem. O homem de manhã, ele é uma criança, ele anda de 4 gatinhos. O homem, ao meio-dia, ele caminha de 2 pernas. E ao anoitecer, na velhice, ele se utiliza de uma bengala, de um cajado. A hora que ele respondeu, deu a resposta, a esfinge se assustou, se iluminou e se autodestruiu. Édipo, enfim, virou rei de Tebas e continuou no caminho. Ele tinha sido atraído para... Ele matou o pai, ele não sabia que era seu pai, e se casou com a mãe e se tornou rei de Tebas. Contextualizando, na vida real, eu vou fazer um caso pessoal. Eu conheci uma pessoa que amava a família, né? E ele amava a família, e no fim de semana ele resolveu ir a uma festa na casa da família e foi todo feliz, viajou para outra cidade perto da cidade onde ele morava. E quando ele voltou no domingo, ele passou na minha casa, ele não tinha voz, estava afônico. A voz dele era um sopro, ele só conseguia contar. E eu falei: você está resfriado, gripado? Não, não tem nada. Não tenho nada. Era a voz dele. E eu falei: o que aconteceu lá? Aí ele falou: eu briguei com a minha irmã. Ele era apaixonado pela irmã caçula dele. Já tinha ouvido falar dela várias vezes. Eu briguei com ela e disse a ela coisas que a gente não disse para o pior inimigo. Eu olhei para ele e falei: é culpa. Você gostaria de ter arrancado sua garganta a ter dito o que disse. Liga para ela e peça desculpas. Ele ficou comigo, a gente conversando, mais ou menos, umas 2 horas. Quando ele se iluminou quando eu falei com ele que era a culpa e que a causa era aquela. E quando ele voltou para casa, antes de ligar para a irmã, ele já tinha voz. Lógico, eu nem vi o resultado se ele tinha ligado, mas a voz dele retornou. Quer dizer, ele encontrou a causa raiz da mudez dele. Eu posso dizer vários casos, que não vem ao caso aqui. Eu só queria contextualizar que quando a gente encontra a causa raiz do incômodo, meu peito está doendo, apertado, o coração está apertado. O que eu disse, o que eu não deixei, o que eu tinha que ter falado, o que eu não falei, o que eu escutei e que eu não gostei e não me defendi. Sabe? É por aí. No próximo vídeo eu espero falar de um outro canal onde a gente se encontre e entre em sintonia e afinidade, porque aqui nós estamos do Papos Afins. Foi muito bom falar com vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até o final, por favor, fiquem à vontade para curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima, um beijo no seu coração.